Antes de morrer, a mulher que conheceu os bastidores mais íntimos da vida de Elvis Presley resolveu quebrar o silêncio, e o que ela revelou deixou até os fãs mais antigos em estado de choque. Por mais de uma década, Nancy Rooks viveu dentro de Graceland, testemunhando o que ninguém mais via. Ela não era apenas uma funcionária qualquer. Elvis moldou a rotina dela à imagem do seu próprio universo particular. E quando ela se afastou, isso o afetou profundamente. Durante anos, ela se manteve longe dos holofotes, sem entrevistas, sem declarações públicas, como se o que soubesse precisasse ficar guardado. Mas nos últimos meses de vida, Nancy falou. E o que disse sobre as últimas horas do rei do rock contraria a versão que o mundo sempre acreditou. Não se trata de boato. É o relato direto de alguém que esteve lá. Antes das excursões guiadas, dos cordões de veludo e das lojas de lembrancinhas, Graceland era apenas uma casa, cheia de vida, desorganizada como qualquer lar de verdade. No centro daquela rotina vibrante, havia uma figura quase invisível para o público, Nancy Rooks. Ela não usava roupas chamativas, não era vista em festas e nunca apareceu em tabloides. Mas entre 1967 e 1977, ela fez parte da vida privada de Elvis e continuou envolvida com Graceland mesmo após a sua morte. Nancy chegou ali por acaso, indicada por uma agência como substituta temporária. Alguém doente, ela cobriu. Era só isso. Mas Vernon Presley, pai de Elvis, viu nela algo raro, dedicação silenciosa, presença tranquila, e pediu que ela ficasse. Aquela substituição virou uma década inteira de convivência com um dos maiores ícones da música mundial. Inicialmente, ela cuidava apenas da limpeza, mas não demorou até ser promovida à cozinheira particular de Elvis. Preparava os pratos que ele mais amava. Receitas sulistas carregadas de nostalgia e calor. Sanduíche de pasta de amendoim com banana, picles fritos, bolo de carne, pão de milho. Quase sempre à meia-noite, porque Elvis não seguia relógios. Ele acordava tarde, comia tarde e vivia ainda mais tarde. Nancy teve que ajustar toda a sua rotina para acompanhar o ritmo invertido dele. O expediente começava por volta das 5 da tarde, com o café da manhã do patrão, e seguia até depois da meia-noite. Era nesse intervalo que ele aparecia, descalço ou de chinelos, cabelo despenteado, oscilando entre o bom humor e o silêncio absoluto. Mas ela não servia apenas refeições. Ela testemunhava, observava o homem por trás do mito. O Elvis que andava de roupão, que pedia algo simples como "tem torta de pêssego aí?", que às vezes queria companhia e noutras preferia o próprio espaço. Nancy aprendeu a perceber a diferença, algo que poucos conseguiam. E talvez tenha sido por isso que ele confiou nela. Ela viu celebridades entrando e saindo, namoradas, amigos de infância, guarda-costas, viu bajuladores, oportunistas, parasitas, e viu também os momentos em que Elvis se retirava de tudo, exausto, esgotado, como se a própria fama pesasse nos ombros. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, ele pedia que ela cantasse hinos religiosos ao lado da avó dele, Minnie May. Não era um show, era quase uma prece. Nancy nunca vazou informações, nunca procurou fama. Enquanto outros vendiam versões distorcidas, ela respondia cartas de fãs com gentileza, mas sem jamais ultrapassar a linha da intimidade. Ele era gentil, dizia, engraçado, muito generoso, e deixava por isso mesmo. Anos mais tarde, decidiu compartilhar mais, mas nos próprios termos. Escreveu livros como The Fans e Inside Graceland. Mas nem ali havia sensacionalismo. Ela narrava com cuidado, com respeito, com afeto. As histórias não eram revelações bombásticas, mas retratos sinceros de uma convivência real. Ela descreveu a rotina, os hábitos, os momentos de ternura e até o dia da morte dele, sempre com uma narrativa honesta, sem tentar brilhar mais do que os fatos. Ainda assim, mesmo nesses relatos, havia lacunas, coisas que ela preferiu não dizer, talvez por lealdade, talvez por achar que seriam mal interpretadas, ou, quem sabe, porque certas verdades são pesadas demais para serem ditas em voz alta. Nancy nunca subiu num palco, mas estava presente onde tudo acontecia, nos corredores, nas escadas, na cozinha, a poucos passos da história. E enquanto o mito de Elvis crescia, as memórias dela permaneciam guardadas, longe do barulho da mídia, até que, perto do fim, ela resolveu abrir um pouco daquela porta, e o que saiu dali, ninguém esperava ouvir. No verão de 1977, algo mudou dentro de Graceland. Ainda havia risos, músicas ao piano, conversas animadas de madrugada, mas o ar carregava outra energia, mais tensa. Elvis não estava igual. O corpo parecia mais pesado, os passos mais lentos. Às vezes, ele simplesmente se recolhia em silêncio, mas ao mesmo tempo fazia planos. Havia datas de turnê marcadas. A intenção era voltar aos palcos. E isso, muitos esquecem. Nancy percebia os detalhes, sempre os detalhes. O
jeito como ele se sentava devagar, os dias em que devorava uma refeição inteira, seguidos por noites em que só aceitava um copo d'água. O banheiro no andar de cima virou o único refúgio absoluto. Ninguém entrava, ninguém batia. Era o lugar onde ele buscava paz ou solidão. Os hábitos excêntricos não eram novidade. Desde sempre, Elvis trocava o dia pela noite. Às 3 horas da manhã podia estar vendo TV ou jogando squash. Enquanto o mundo acordava, ele estava indo dormir. E Nancy seguia aquele ritmo estranho. Às vezes, fritava bacon quando o sol já surgia no horizonte. Outras vezes, preparava jantar ao som de passarinhos. Nos últimos dias, no entanto, tudo ficou mais errático. Ele andava inquieto. Num momento estava sorrindo, fazendo piada com um dos seguranças. No seguinte, vagava pelos corredores com o olhar distante, como se algo estivesse incomodando lá no fundo. No dia anterior à tragédia, ele ainda jogou squash na quadra de Graceland. Essa cena se repetiu tantas vezes que virou parte da narrativa oficial. Mas o que poucos mencionam é que, para quem estava dentro da casa, tudo parecia absolutamente normal naquele dia. Ele não estava acamado, não parecia à beira de um colapso. Estava se movimentando, suando do esforço físico, conversando com os seguranças, indo e voltando da cozinha. A imagem de um Elvis fragilizado demais para seguir em frente simplesmente não corresponde ao que Nancy viu. E talvez seja por isso que, ao decidir contar sua versão, ela deixou o mundo em silêncio. Porque ali, entre panelas e sussurros, ela viu o que nenhum documentário jamais conseguiu mostrar. Não parecia o dia anterior à morte de uma lenda. E talvez por isso tenha doído tanto. Naquela madrugada de 16 de agosto de 1977, Nancy Rooks viu algo que jamais esqueceria. Elvis tinha acabado de voltar da quadra de raquetebol. Estava suado, cansado, mas estranhamente lúcido, parado nos degraus da cozinha, respirando fundo como quem tentava reorganizar a mente. Nancy, fiel à sua rotina de sempre, perguntou: "Quer comer alguma coisa, Mr. Elvis?" Ele balançou a cabeça com aquele olhar meio ausente, mas sereno. "Não, não agora. Só quero dormir um pouco, mas queria um pouco de água." Foi então que ela chamou Pauline, outra funcionária da casa, e pediu que trouxesse uma jarra de plástico, daquelas simples, usadas para suco de laranja, com um gripe lateral. Um gesto pequeno, quase banal, mas que ficou marcado. Pauline se lembraria daquele momento pelo resto da vida. Elvis agarrou a jarra com força. Bebeu como se estivesse atravessando um deserto. Nunca vi ele beber daquele jeito, ela diria anos depois. Parecia sedento de verdade. Nancy na hora não deu muita importância. Deve estar exausto. Jogou raquetebol, tá com calor. Mas hoje, ela sabe que aquele foi o último pedido, o último cuidado. Ele não pediu aplausos, não pediu multidões, pediu água. E depois, subiu as escadas, pela última vez. Horas depois, o silêncio caiu sobre Graceland. Ginger Alden o encontrou no banheiro, desacordado. A mansão mergulhou num caos mudo, sirenes, gritos, desespero. Mas para Nancy, o som mais alto foi o mais sutil, o eco daquela simples frase: "Só quero um pouco de água." Durante décadas, enquanto ex-namoradas davam entrevistas e parentes distantes escreviam livros, Nancy Rooks se manteve onde sempre esteve, na sombra da história. Calada, elegante, inabalável, ela viu tudo, soube de tudo, mas carregou suas memórias como quem segura cristal, com cuidado e silêncio. Sim, ela escreveu livros. Inside Graceland, The Man and the Fans. Mas mesmo ali sua voz era contida, nunca sensacionalista, nunca vulgar. Ela não romantizava e nem jogava lama. Mostrava o homem, não o ícone. Mas havia coisas que ela nunca disse, coisas que não cabiam em papel, comentários que ele fez, padrões que ela percebeu, fragmentos de verdade que ninguém quis ouvir. E conforme os anos passaram, essas peças soltas começaram a pesar. Não porque ela queria fama, mas porque ela sabia que se não dissesse, ninguém mais diria. Nos últimos anos de vida, Nancy começou a soltar fragmentos. Amigos próximos notaram. Ela mencionava os remédios com mais frequência. Falava sobre quantos eram, sobre como ele os tomava, não como um viciado descontrolado, mas como alguém monitorado, sistematizado. Não parecia ajuda, parecia gestão, controle. E foi nesse tom que ela confidenciou algo devastador. Ele não morreu do jeito que disseram. Não era uma teoria da conspiração. Nancy nunca sugeriu encenação nem encobertamento. Era mais profundo que isso, mais humano. Ela dizia que a narrativa oficial, overdose, declínio, fim inevitável, apagava nuances essenciais. Porque poucos sabiam que dias antes de morrer, Elvis falava em recomeçar, em sumir por um tempo, em se limpar, em reconstruir algo longe dos holofotes. Ele ainda estava lá,
cansado, sim, mas tentando. O momento decisivo veio em uma conversa íntima, gravada por um amigo meses antes de sua morte. Com a voz já envelhecida, mas a memória mais afiada que nunca, revelou o que nunca ousou dizer em público. Elvis não era aquele homem perdido esperando pela morte. Ele ainda queria viver. Ela repetiu a cena do último dia, o pedido por água, o silêncio, o olhar de alguém tentando se reiniciar. E então, disse a frase que calou a sala. Eu sempre disse que ele estava doente, mas agora, eu digo, Elvis não estava pronto para morrer. Não era um grito, era um sussurro vindo da mulher que viu tudo e guardou tudo por mais de 4 décadas. E agora, com o tempo se esgotando, ela finalmente exalou aquilo que carregou sozinha. Que o fim de Elvis talvez não tenha sido um colapso, mas uma pausa interrompida. Uma tentativa de retorno que nunca se completou. Ele estava cansado, sim, mas não derrotado. E foi isso que Nancy quis deixar claro quando pela primeira vez falou abertamente sobre os últimos dias de Elvis. Quando ela contou, num tom baixo e cadenciado, que ele queria ir embora, não das pessoas, mas do peso de ser Elvis. Quem estava por perto se inclinou surpreso. Queria apenas ser um homem de novo, ele disse a ela, uma semana antes de morrer. Um homem, em algum lugar tranquilo. Essa não era a fala de alguém que havia desistido. Nancy mencionou algo que quase ninguém sabia. A pilha de livros que Elvis guardava no andar de cima. Livros sobre espiritualidade, saúde e transformação pessoal. Ele estava procurando respostas, disse ela. Não nas pílulas, não mais. Ele começava a enxergar o quanto da própria vida era gerenciado, controlado, moldado. Nancy não o pintava como alguém sem falhas. Admitia que ele estava em dor, traído por pessoas próximas, tomado pela fadiga e pelos remédios. Mas reforçava uma coisa, ele estava tentando, e isso importa. O que ela dizia não era escandaloso, mas sim firme. Dizem que ele teve uma overdose. Eu acho que ele estava exausto, não só fisicamente, espiritualmente. Para Nancy isso fazia toda a diferença. Ele não estava fora de si naquela manhã, não estava alterado, só queria dormir. E então ela compartilhou uma última lembrança, uma que nunca havia contado. Dias antes de morrer, Elvis perguntou, você acha que as pessoas podem recomeçar? Ela respondeu que sim, se quisessem. E ele, meio em tom de brincadeira, respondeu, talvez um dia eu acorde e vá embora de tudo isso, só desapareça. Ela riu na hora, mas depois ficou com a dúvida. Será que ele falava sério? Quem ouviu Nancy contar isso disse que não havia drama em sua voz nem mágoa. Era só o fim de um capítulo contado por quem passou anos dobrando camisas, cozinhando jantares de madrugada e testemunhando em silêncio a morte do homem por trás do mito. Quando finalmente decidiu falar, Nancy não quis reescrever a história de Elvis. Ela quis recontá-la com mais profundidade. Elvis não era um rei derrotado. Era um homem tentando se levantar. E talvez, só talvez, ele quase tenha conseguido. Depois da morte de Elvis, Nancy continuou trabalhando em Graceland, muitas vezes no turno da noite. Quando o último visitante ia embora e a mansão mergulhava no silêncio, algo estranho acontecia. Em uma rara entrevista, ela contou que acreditava que Elvis ainda estava por lá. Ele estava, disse, como se estivesse comentando sobre um velho conhecido. Eu estava limpando a sala de troféus e as luzes ficavam piscando. Eu dizia, seu Elvis, pare com isso que eu preciso enxergar. Não era para assustar ninguém. Esse nunca foi o estilo de Nancy. Ela só contava o que viveu. E não era a única. Outros funcionários relataram histórias parecidas. Mas com Nancy, tudo parecia mais natural, como se falasse de um patrão teimoso que continuava rondando o próprio lar. Uma noite, ela estava deitada em uma plataforma da sala de troféus, tentando cochilar, quando sentiu alguém chacoalhar seu pé. Eu disse, que é isso? Pulei e não vi ninguém. Aí falei, seu Elvis, eu sei que foi o senhor. Fez isso para me acordar. Ela riu. Era ele me dizendo, vai trabalhar, menina. Aquilo não assustava Nancy. Pelo contrário, confortava. Era Elvis sendo Elvis. Brincalhão, presente, impossível de ignorar. Ela não estava caçando fantasmas, nem sugerindo que ele forjou a própria morte. Estava dizendo algo mais sutil. Talvez ele nunca tenha ido embora por completo. Nem da casa, nem das pessoas, nem do lugar que amava tanto. Ele amava essa casa, disse. Ele amava a gente. Não acho que queria partir. Pelo menos não totalmente. E talvez de algum jeito ele não tenha partido. Quando a história das confissões finais de Nancy começou a circular, não houve alarde, nada de manchetes ou grandes reportagens. Foi um sussurro que correu entre fóruns de fãs, encontros de colecionadores, círculos de pessoas que dedicaram a vida à memória de Elvis. Mas quem prestou atenção entendeu de imediato. Aquilo era diferente. Não era uma teoria da conspiração reciclada. Era um relato vindo de alguém que viveu dentro da casa, que viu tudo, que nunca procurou fama e que agora, depois de meio século, havia finalmente falado. A reação foi dividida. Muitos se emocionaram, leram suas palavras e talvez pela primeira vez enxergaram Elvis não como um ídolo inalcançável, mas como um ser humano, um homem frágil, complexo,
tentando continuar. Uma mulher escreveu em um grupo de fãs: "As palavras da Nancy mudaram tudo para mim. Antes eu achava que o Elvis desistiu. Agora eu acho que ele só estava cansado de carregar o peso das expectativas dos outros." Outros foram céticos. Questionaram o momento. Por que agora? Por que não antes? Mas mesmo os mais desconfiados admitiam: Nancy não tinha nada a ganhar. Não vendeu sua história. Não buscou contratos. Apenas falou. E pouco depois partiu. Suas palavras ficaram no ar como a última nota de uma canção que só ela sabia como terminar. Entre estudiosos e biógrafos, a revelação provocou uma inquietação silenciosa. Por décadas, a narrativa predominante era direta. Elvis entrou em colapso, abusou das drogas, morreu jovem por não conseguir lidar com a fama. Mas o que Nancy trouxe não negava os fatos, apenas mudava o foco. Em vez de vê-lo como um homem autodestrutivo, ela o descreveu como alguém exausto, sim, mas ainda lúcido, ainda tentando mudar, ainda agarrado à vida. Alguns veículos menores captaram esse tom. Saíram matérias com títulos como "Elvis planejava uma volta que nunca vimos" ou "A governanta que conhecia o rei melhor que ninguém." Mas, no geral, a grande mídia ignorou. Afinal, não era um escândalo, não dava ibope, era só a verdade, sussurrada tarde demais, mas com força suficiente para mudar a forma como lembramos de Elvis. Não como um mito arruinado, mas como um homem que até o fim não havia desistido de ser apenas um homem. Não houve denúncias, nenhum processo, nenhum novo escândalo, só a voz de uma mulher, calma, firme, oferecendo um final alternativo para uma história que o mundo acreditava já encerrada. Mas dentro da comunidade de fãs de Elvis, as palavras de Nancy Rooks acenderam uma nova chama. De repente, seus últimos meses ganharam outro peso. Fãs voltaram a ver entrevistas antigas, examinaram trechos cortados de seus últimos shows, procurando pistas, sinais de que talvez, só talvez, Elvis estivesse planejando algo além dos muros de Graceland. As conversas começaram a mudar, de como ele morreu para o que ele estava tentando fazer antes de morrer. E essa mudança importava. Ela permitia espaço para a esperança. A ideia de que Elvis não estava apenas desaparecendo, ele estava lutando. Muitos que conheceram Nancy pessoalmente, ex-funcionários, parentes distantes, amigos da família Presley, disseram a mesma coisa. Ela sempre foi cuidadosa com as palavras. Ela nunca dizia nada por impulso, contou uma ex-colega. Se a Nancy disse que Elvis não estava pronto para ir embora, então eu acredito. No fim das contas, o que ela revelou não causou controvérsia, causou compaixão. Lembrou ao mundo que lendas não se constroem de um dia para o outro, e também não desabam assim. A verdade que Nancy compartilhou não foi explosiva, foi humana. Permitiu que Elvis fosse lembrado não como alguém vencido pela fama, mas como alguém que mesmo nos seus últimos momentos, ainda estendia a mão na direção de algo melhor. E nesse simples gesto, o de quebrar o silêncio pouco antes da própria morte, Nancy deu a Elvis algo que ele raramente recebeu em vida: compreensão. Mas por mais que tenha falado, muita coisa ela levou com ela. E é assim que funcionam as histórias que nascem entre portas fechadas. São moldadas tanto pelo que se diz, quanto pelo que nunca se diz. Hoje, Graceland é um museu, uma vitrine congelada do universo de Elvis, mas a verdadeira Graceland, aquela que vibrava com risadas de madrugada, conversas sussurradas, momentos íntimos como os que Nancy descreveu, só existiu para os poucos que viveram ali, e quase todos como ela já se foram. As últimas palavras de Nancy não encerraram um mistério, elas o aprofundaram, porque se Elvis realmente pensava em recomeçar, em abandonar os holofotes e apenas ser um homem comum outra vez, o que o impediu? O corpo já não aguentava? Havia pessoas demais ao seu redor com interesses demais, ou, no fim das contas, ele acreditava que o mundo jamais aceitaria uma versão dele que não viesse acompanhada da coroa? Ainda restam perguntas. Será que houve uma conversa que ninguém ouviu? Um telefonema que nunca aconteceu? Alguém que ele queria ver naquela noite e não conseguiu? As palavras de Nancy sugerem que Elvis estava em algum lugar entre a decisão e a ação. Mas a verdade, essa provavelmente morreu com ele. O que nos resta é isto: uma mulher que viu tudo, que permaneceu em silêncio por quase 45 anos e que finalmente escolheu falar. E o que ela ofereceu não foi escândalo nem espetáculo, foi clareza. Aos olhos de Nancy, Elvis não era um ícone quebrado, era humano, cheio de falhas, sobrecarregado, mas não sem esperança. Talvez essa fosse a herança que ela queria deixar. Não uma correção nos registros oficiais, mas um lembrete de que até os maiores mitos carregam dentro de si um sonho silencioso de liberdade. E que, às vezes, as histórias mais poderosas são aquelas contadas por quem esperou em silêncio, até que o mundo estivesse pronto para escutar. Se Elvis realmente queria recomeçar, se planejava abandonar o peso da própria fama e simplesmente voltar a ser um homem comum, o que o deteve? E mais do que isso, como seria o mundo hoje se ele tivesse vivido para contar a sua própria versão?